Muito bacana, Lívia. Eu vou aproveitar, então, todo esse conhecimento que você tem para já começar com uma pergunta aí de aquecimento, que é se existe diferença entre a liderança do homem e da mulher, se é mais comportamental, se tem a ver aí com o cérebro feminino e masculino, como é que você vê aí esse assunto? Uau, Ana, essa pergunta ela é muito interessante, né? Porque a gente sempre viu o homem e a mulher como seres diferentes. E, na verdade, o que a gente tem são forças comportamentais diferentes. Mas isso não significa que as nossas forças comportamentais, elas determinem o nosso destino. Então, eu sempre gosto de ver o ser humano como se ele tivesse no tórax um monte de caixinhas, e essas caixinhas são os comportamentos que a gente pode acessar. Então, os homens, eles geralmente, de forma inconsciente, acessariam algumas caixinhas, e as mulheres, de forma inconsciente, acessariam outras caixinhas. Mas isso não significa que todos esses comportamentos não estejam disponíveis tanto para os homens quanto para as mulheres, né? Então, quando a gente fala de homem é diferente de mulher em liderança, e a resposta é depende de quais caixinhas essas pessoas estão acessando. E está aí o grande as da questão, porque a chave estratégica comportamental para uma liderança que engaje as pessoas, para uma liderança que inspire as pessoas, seria a gente usar todas as nossas caixinhas comportamentais. E deixa eu explicar um pouquinho melhor isso, Ana. Ao mesmo tempo que a gente tem ali, por exemplo, forças femininas de cordialidade, de empatia, de foco em relacionamento, a gente também tem as forças masculinas de agressividade, autossuficiência, autoconfiança. Agora, a gente não pode entender que força feminina é força da mulher e força masculina é força do homem. Isso não tem nada a ver com gênero. Isso tem a ver com o estereótipo inconsciente que a gente foi criando aí ao longo da nossa história. Então, o ideal é você olhar para uma situação e você perguntar para si mesmo, nessa situação, qual é o comportamento que eu devo usar? E aí você abre a caixinha do comportamento certo. O que tem acontecido? Lívia, seria muito mais uma liderança situacional, então, em vez de ser uma liderança de gênero, é o entender o que naquela situação, qual que é o comportamento que eu vou ter o melhor resultado, né? É exatamente isso, Ana. Só que parece fácil, né? Mas a gente tem coisas que vêm atrás disso, porque como é que eu vou saber quais são os comportamentos que eu tenho disponível e como acessar esses comportamentos, por exemplo, se eu não tiver autopercepção? Então, se eu não me perceber como ser humano, como é que eu vou conseguir abrir as caixinhas certas? Ou, melhor, se eu não tiver autocontrole, a hora que eu vi, eu já fiz do jeito que seria, por exemplo, entre aspas, aqui é a minha zona de conforto. Então, é o tempo todo uma praticagem de uma liderança situacional e consciente com autorresponsabilidade.